Graça e a paz, irmãos. Louvamos o nome do Senhor por mais um domingo abençoado que o Senhor nos concede estarmos na sua presença. O salmista, no capítulo 97, ele declara na parte A, dizendo assim: reina o Senhor, alegre-se a terra. E é nesta confiança que nós iniciamos este dia, crendo no Deus de toda majestade e poder e glória. Gostaria de poder agradecer pela sua vida, você que nos assiste nesse momento. Que o Senhor Jesus te abençoe neste dia. Gostaria de poder neste momento orar, agradecendo a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui na sua presença. Você que ainda não se conectou, nas nossas redes sociais, você tem a oportunidade, de compartilhar, para os seus amigos, vizinhos, seus irmãos, sua família, para que juntos possamos estar também juntos nesta transmissão. Vamos orar agradecendo a Deus. Bendito Deus, te damos graça por esta oportunidade, graças pela tua fidelidade, graças, Senhor, porque o Senhor reina, o Senhor reina, o Senhor vive. Queremos te dar graça por este domingo, Senhor, por esta manhã. Queremos te dar graça por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar louvando o teu nome, bendizendo o teu santo nome, na beleza da tua santidade. Abençoa, Senhor, cada família que nos assiste. Que a tua mão esteja sempre, Senhor, manifestada na vida do teu povo. No nome de Jesus nós te oramos. Amém e amém. Neste momento, gostaria de poder estar compartilhando com os irmãos um texto devocional. Nós que estamos compartilhando hoje, comunicando hoje, uma lição muito importante que vai tratar com relação às compulsões, e também a área de finanças. Então, que estará ministrando para nós nesta manhã será o professor Aquiles. Ele também é educador religioso da nossa igreja. Ele estará trazendo assim essa palavra. Mateus capítulo 25 é o texto devocional da nossa lição hoje. Você que nos acompanha, a lição da nossa escola bíblica dominical. Mateus 25, do versículo 14 ao 30. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se, o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do meu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, eis que outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu,
ao voltar receberia com juros o que é meu. Portanto, tirei dele o talento e dei ao que tem 10, porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lance-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Que Deus assim aplique a sua palavra em nossos corações nessa manhã. Vamos nesse momento seguir e continuar louvando ao Senhor com a equipe de louvor da nossa igreja. Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Nós descansamos em ti, Deus. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Porque dele, por ele, para ele são
todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Diga: a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém, amém. A ele toda a glória, a ele 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 a glória, para sempre. Amém. Glórias a Deus, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor dos Exércitos. Amém. Olá, você que nos assiste. Desde já, nós gostaríamos de cordialmente agradecer pela sua participação e também desejamos que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus alcance a sua vida aí onde você está. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante, falando sobre como disciplinar finanças e consumismo. E estamos dando continuidade à nossa revista Conflitos da Vida. Gostaria de ler com você, inicialmente, o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos de 6 a 10. Que diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Então temos um versículo aqui bastante interessante, que é esse versículo 10,
que para muitos é até um ditado popular, mas está registrado aqui na nossa Bíblia, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E gostaríamos de tratar com você um tema que deveríamos ser ensinados desde cedo, desde crianças, mas muitas vezes só paramos para refletir sobre esse tema quando já estamos adultos, ou então quando estamos com alguma crise com relação a finanças. E, inicialmente, além de ser tratado na infância, de ser importante tratar esse tema na infância, para um início de vida conjugal, é bastante interessante os casais também refletirem sobre como será a administração das suas finanças, quando eles se unirem, quando passar o período do casamento e os dois forem morar juntos. Então, existe bastante coisa para se conversar sobre esse tema. As igrejas, normalmente disponibilizam um serviço de aconselhamento de casais, feito normalmente pelos pastores e alguns líderes da igreja, onde eles tratam sobre o assunto de finanças e mostram a importância de coordenar toda a finança, de administrar de forma que ambos os lados estejam cientes de tudo que está sendo tratado. Tudo que vai se tratar, na verdade, os imprevistos que vão surgir durante a vida conjugal, que muitas vezes não somos ensinados, e aí, na hora da vida prática, é que nós somos apresentados, né, a essas situações. Outra coisa é que muitas pessoas associam uma boa vida financeira à felicidade. Felicidade nem sempre é sinônimo de muita riqueza, ter uma conta bancária muito cheia. Então, existem pessoas que têm uma conta bancária muito cheia e nem por isso são felizes. Então, não podemos associar estas coisas. E também gostaríamos de falar um pouco do que a comunicação, o desenvolvimento da comunicação, ela tem feito dentro da sociedade moderna. A própria mídia, ela tem influenciado as pessoas a tomar uma atitude com relação ao consumo um pouco diferente do que seria ensinado na teoria. Na teoria, nós vemos que precisamos ser consumidores inteligentes, mas a mídia, ela bombardeia você de uma forma tão severa que você muitas vezes não pensa naquilo que você está ouvindo e você logo vai e pratica aquilo que estão lhe vendendo ou lhe fornecendo. O rei Salomão, ele falou duas coisas bastante interessantes aqui. Uma encontra-se em Eclesiastes capítulo 1, versículo 8, que é simplesmente uma parte do versículo, que diz assim: os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O rei Salomão, ele tinha muitas riquezas, ele tinha muitas posses. Tudo que ele queria que ele pudesse comprar com o dinheiro dele estava ao alcance, era muito fácil. E ele diz aqui que os olhos nunca se saciam de ver. Quanto mais você tem, mais você quer. E os ouvidos também nunca se saciam de ouvir. O outro versículo que ele fala está em Eclesiastes capítulo 1, versículo 2, que diz: que grande inutilidade, nada faz sentido. Ele se perguntou muito sobre o sentido da vida e ele chegou a uma conclusão de que tudo era vaidade. Você vai ver inúmeras vezes o rei Salomão ele falando, é vaidade, tudo é vaidade. E nós observamos que ele tinha razão. Tudo que nós acumulamos nessa vida fica aqui. É tudo passageiro, é temporário o que nós estamos juntando aqui. Então, não passa de vaidade todas essas coisas. O interessante é o que o apóstolo Paulo ele fala. E ele nos ensina assim, que o interessante seria que fôssemos felizes da forma que ele enxergava o que era a felicidade. Ele disse que soube viver contente em toda e qualquer situação, fosse ele bem alimentado ou ele estivesse com fome.
ele estivesse com muita riqueza, muito dinheiro, ou passando necessidade. Então ele conseguia ter alegria, ele conseguia ser feliz, independente dessas circunstâncias. É o que está registrado lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 12. E ele viu que, com relação à felicidade e à alegria, quem preenchia esse critério era a presença de Jesus. Jesus Cristo sendo encontrado por ele, então isso sim gerava plena alegria na sua vida. O primeiro tópico que a revista vai tratar é sobre a mordomia dos recursos. O que é que vem a ser mordomia? Quando falamos esse termo, queremos retratar a administração dos recursos, administração de dinheiro. Então, nós vemos aqui no Salmo 24, versículo 1, um texto bastante interessante, quando ele diz que do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Então, tudo pertence a Deus. Tudo que existe na terra, quem criou foi Ele. E tudo pertence a Ele. Todas as coisas que vieram a existir após a criação dEle, vêm dEle. Então, Jó, ele também fala aqui uma coisa bastante interessante, que está no livro de Jó, capítulo 1, versículo 21, que diz que tudo pertence a Deus, Ele deu e Ele tira. Deus é quem pode te dar o que é dele. E Ele também tem o direito de tirar aquilo que é dele, porque Ele é o real dono de todas as coisas. Em Mateus 5,45, vai dizer outra coisa bastante interessante, que aí é o próprio Jesus que diz. Ele fala sobre, ele diz, o Pai dá o sol e a chuva para os bons e para os maus, sobre os justos e sobre os injustos. Aqui nós observamos que a questão de alguém ser bem-sucedido não está voltado para a bondade ou a maldade. Existem muitas pessoas boas com muito dinheiro, existem muitas pessoas más com muito dinheiro também. Assim como existem muitas pessoas boas e más com pouco dinheiro. Então, bondade e maldade não é sinônimo de riqueza. Assim como justiça e injustiça também não é sinônimo de riqueza. Existem justos e injustos com muito dinheiro. E também existem justos e injustos sem nada. O segundo tópico que a revista trata é sobre a nossa observação quanto aos dízimos e às ofertas. Existem muitas pessoas que têm negligenciado o ponto dos dízimos. Dízimo não é necessário. As pessoas dizem que quando passou do Velho Testamento ou do Antigo Testamento para o Novo Testamento, os gentios eles agora ficaram isentos dessa obrigação. Mas, na verdade, isso fala mais de gratidão do que de um dever. Nós vemos em 2 Coríntios 9, 7, Paulo, ele, quando escreve essa carta, ele fala que a alegria em devolver parte do recurso que recebemos de Deus, ela é inexplicável. Muitas pessoas praticam a devolução dos seus bens, a devolução dos recursos financeiros a Deus, porque Ele é o dono de todas as coisas. Você não está dando, você está devolvendo a Deus o que já é dele. E Ele permite que você fique com a parte que você achar necessário. Quando se fala de dízimo, que ao pé da letra vem nos confrontar com a questão de ser 10% do valor que passa pelas nossas mãos, nós vemos aqui que isso é o mínimo que você poderia fazer. Dar 10% daquilo que pertence a Deus é você dar o mínimo, porque você fica com 90% daquilo dali. E se você for um bom administrador dos recursos que são de Deus, eu tenho certeza que você consegue viver de forma tranquila, de forma leve, como ele diz, né, que o jugo e o fardo para ele o jugo é suave e o fardo é leve. Quando nós confiamos em Deus, colocamos a nossa confiança nele, acreditamos que Ele nos ajuda a administrar, nós conseguimos fazer coisas que as pessoas não acreditam.
Você vê aqui a situação da viúva, que tem lá na parábola bíblica, onde ela ofertou tudo o que tinha. Então, ela não deu 10%, ela não deu 20%, ela deu 100% do que tinha, porque ela estava ali devolvendo ao Senhor. Este é o sentimento que Deus ele gostaria que nós tivéssemos, um sentimento de gratidão, porque se Deus ele cuida de nós, Ele supre todas as nossas necessidades, se eu der tudo que eu tenho para Ele e eu necessito, de alguma forma Ele vai suprir essa necessidade. Ele pode me dar até mais do que os 100% que eu dei a Ele, porque Ele é Deus e Ele é conhecedor e Ele ainda nos prometeu que cuidaria de nós, que supriria as nossas necessidades. Então, Ele nos desafia a não entregar apenas 10%, como via de regra. Ele nos desafia a nós darmos o melhor. Quanto é o melhor para você? O melhor é 10%? É 20%? É 100%? Ele deixa você à vontade para você dar aquilo que você acha que é o seu melhor. E Ele não fala só dessa gratidão com relação a dinheiro. Ele fala com relação a seu tempo, o seu tempo de qualidade, o seu melhor tempo que você pode dedicar a Ele, a sua habilidade. Ele quer que você sirva a Ele de forma excelente, então Ele te dá várias habilidades, e você utilizando da melhor forma essas habilidades, você está investindo no reino de Deus. Ele é o único que pode te recompensar à altura, não existe valor que se possa pagar com relação a isso. Então, existem várias promessas, uma delas está em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, que vai dizer que quando nós somos fiéis nessa prática dos dízimos e das ofertas, Deus ele nos recompensa de forma maravilhosa. Mas existem muitas pessoas que estão sendo negligentes. Existem pessoas que estão retendo, porque acham que não é necessário fazer isso. E aí elas tratam da forma que elas acham melhor com Deus. Então, isso daqui é uma questão pessoal entre você e Deus. E tudo que houver entre você e Ele, vocês vão resolver da forma que Ele conduzir. Amém? Existe outra questão também, que são as ofertas especiais, não os dízimos. Os dízimos é uma coisa que Ele ensina como você está devolvendo aquilo que passa nas suas mãos mensalmente. Mas existem também coisas que você pode fazer de forma voluntária. Você pode ser grato por tudo aquilo que Deus já faz a você. E como você acha que as igrejas que cuidam de pessoas, que praticam ações sociais, que desenvolvem missões, levando água, levando alimento em regiões que não têm tanta condição financeira para adquirir esses itens, e tantas outras necessidades que a igreja ela vai lá e atende. A questão da instituição da igreja existir e ter luz, ter energia, ter água, ter um ambiente climatizado. Então, todas essas coisas elas não são doadas pelo governo. Precisa se pagar tudo isso. E aí, dentro desses dízimos e ofertas especiais, todos os recursos são administrados para atender a todas essas áreas, tanto as internas como as externas. O terceiro item que eu queria abordar é a importância do planejamento financeiro. Eu não queria dar uma aula aqui de economia doméstica, não seria o objetivo nessa manhã. Nós aqui queremos tratar de forma bem prática sobre a questão financeira. Talvez você nunca tenha visto uma tabela de planejamento orçamentário ou de orçamento doméstico, mas aqui está mostrando na nossa transmissão um orçamento doméstico, um orçamento financeiro, onde você pode ver que existem vários itens. Existem os itens, deixa eu abrir aqui para acompanhar com vocês. Existem os itens que são as despesas aí. Tem primeiramente as suas receitas, que é tudo aquilo que chega na sua mão,
sendo o seu salário ou um dinheiro extra que você recebe mensalmente. E aí vem todas as despesas, onde as despesas envolvem questões da igreja, se você for uma pessoa que gosta de agradecer a Deus dessa forma. A outra questão é a moradia, onde você vê aí aluguel, manutenção, luz, água, gás. Estudo, se você tiver algum investimento em estudo, ou na escola dos filhos, ou numa própria universidade para você, faculdade. Alimentação, que é um bem necessário. Na outra tabela, nós podemos ver a questão do vestuário, onde temos roupas e calçados. Transporte, dependendo do que você utiliza no seu dia a dia aí. Lazer, saúde e alguns cuidados pessoais. Então, essa planilha em branco, ela está aí para que você possa preencher. Mas, de forma prática, nós queremos mostrar 2 casos. O primeiro caso é de um indivíduo que mora sozinho e aí ele recebe um valor de R$ 1.200. Está aí nessa planilha que está sendo mostrada para vocês. E ele tem alguns extras, ele vende algumas coisas, ele recebe algum outro tipo de renda, fora o salário dele, que aí completa aí o valor de R$ 1.500. Com isso, nós começamos a distribuir aqui os dízimos, onde ele pode dar R$ 130 do valor que ele recebe, que na verdade não é 130 aí, tem um errinho, seria R$ 150, né, que é do valor total que ele recebe. E aí ele pode ofertar uns R$ 20, e por aí vai. Tem alguns itens, moradia, eu coloquei um aluguel específico para se pagar, um valor para conta de água e luz, telefone. Alimentação, nós temos um valor básico aí de R$ 300 para supermercado e 150 para feira e padaria. E do outro lado da planilha eu apenas coloquei passagem, um cinema, se a pessoa gosta de ir pelo menos uma vez ao mês, restaurante, em algumas eventualidades, e você vê aí um total fechado em torno de R$ 1.400. E no valor total que essa pessoa recebe, ela recebe R$ 1.500. Então, ela vai ter aí uma economia de R$ 100 no fim do mês, que ela pode sortear aí em outros itens que ela achar necessário dessa planilha. E aqui você enxerga, é um orçamento apertado? Existem muitas coisas que muitas outras pessoas têm, que dá vontade de comprar. Mas será que é necessário? Então, você aqui pode avaliar essa situação e ver se vale a pena fazer toda essa economia e ter um certo saldo positivo, ou se você acha melhor se enquadrar nesse segundo caso, que nós vamos mostrar aí. De uma pessoa que recebe um salário de R$ 5.000, ele não tem nenhum extra. E aí ele tem um aluguel de R$ 1.500, ele paga aí as prestações, tem um condomínio, ele mora em algum apartamento, paga R$ 500 de condomínio, e ele paga luz e água, telefone. Eu tirei a parte do estudo, ele se alimenta aí com esses valores que eu coloquei, e na outra planilha você vê aí ele tendo um valor mensal, investindo em roupas e calçados, de R$ 300, combustível e manutenção do seu transporte, ele gasta em torno de uns R$ 1.200, estacionamento ou seguro do automóvel que ele tem, ou do veículo que se transporta, né? Pode ser uma moto, e a questão de lazer também, ele vai cinema e teatro, gasta uns R$ 100, e de restaurante ele gosta de ir bastante com os amigos, gasta uns R$ 400. E um plano de saúde que ele tem, junto aí com os cuidados pessoais, falando sobre cabeleireiro e a academia. Então, totalizando R$ 5.950. Então, para uma pessoa que ganha R$ 5.000, ele passou do orçamento e aí tem um déficit no fim do mês de R$ 950. Eu sei que muitas pessoas têm alguns itens dessa lista que acham necessário, que não saberiam viver sem eles. Mas eu queria, com você, refletir sobre a questão da paz que você teria. Você prefere, no fim do mês, deitar sua cabeça no travesseiro e dormir um sono tranquilo, sabendo que você não tem dívidas? Ou você prefere gastar além do que você ganha e, quando chegar no fim do mês, você está endividado?
O objetivo de mostrar esse orçamento familiar, ou esse planejamento, esse orçamento financeiro aí a você, planejamento financeiro, é de fazer você refletir sobre como administrar essas suas finanças. Aí é uma dica. Você pode pegar essa planilha, pausa o vídeo, copia os itens que estão sendo mostrados aí, completa, faz uma planilha até mais extensa. Eu talvez não tenha conseguido atingir tudo que você faz, tudo que você realiza no seu mês, mas aí você pode implementar essa planilha. Existem outras formas de você fazer esse planejamento orçamentário também, onde você pode utilizar aplicativos que estão disponíveis para celulares, e também existem aplicativos de banco que mostram como é o seu rendimento no fim do mês. Ele distribui onde foram os seus gastos. E tem como você acompanhar também. Por último, aqui nós queríamos tratar sobre os critérios para gastar. E aqui nós queríamos lhe apresentar um nomezinho, uma palavrinha bastante interessante, que se chama consumismo. Existe uma diferença imensa entre um consumidor e um consumista. As pessoas hoje valorizam mais o ter do que o ser. Ter todas as coisas que estão ao meu alcance e além do meu alcance. E deixam de ser a pessoa que ela realmente foi criada para ser. Então, nós somos ensinados a ser consumistas. É isso que a mídia faz. Somos bombardeados diariamente pela mídia. Outro campo bastante influenciador é a moda, principalmente para o sexo feminino. Claro que existem muitas pessoas do sexo masculino que também acompanham a questão da moda, mas, em sua maioria, nós vemos o sexo feminino. E aí, qual é a chave para saber como gastar? É o autoconhecimento. Você precisa saber se você está gastando porque você está sendo influenciado ou porque você realmente quer e necessita. Conheça os seus gatilhos de compra. Marketing digital. Eles fazem isso o tempo todo com a nossa cabeça. Eles expõem várias coisas que ativam os seus gatilhos mentais de compra. E isso faz com que você compre sem pensar. Muitas pessoas estão comprando coisas e estão virando objetos de entulho em casa. Roupas que ficam bonitas em alguém, mas em você não fica. E quando você compra, que você utiliza, você até prova, acha que vai ficar legal, mas depois você encosta no seu guarda-roupa. Sapatos, objetos, relógios e tudo mais. Então, muitos consomem para substituir algumas questões psicológicas. O tédio, a insegurança, a depressão. Então, muitas pessoas utilizam isso como uma ferramenta também para suprir esse outro lado. Antes de sermos consumistas, nós precisamos lembrar uma coisa, que nós somos cidadãos. Nós não podemos estar investindo em coisas sem saber como influencia a pessoa que está ao nosso lado, o nosso próximo. É bastante inteligente pensar dessa forma. Então, o consumo consciente, ele vai igualar você a um padrão de sustentabilidade. A sustentabilidade, ela não pensa só no eu, ela pensa no nós. Não é o assunto que nós vamos nos deter hoje, mas é bastante interessante você levar em consideração esses termos. Consumidor, inteligente, sustentabilidade. Diferente de uma pessoa consumista. Então, gastamos nosso dinheiro no mundo que nós queremos no futuro. Pense dessa forma. Eu tenho certeza que você vai ser bem mais feliz quando você estiver empregando o seu dinheiro. Você consome para viver ou você vive para consumir? Se você consome para viver, você está no caminho natural. Mas se você vive para consumir,
Se você trabalha duro para você ter um dinheiro para manter aquele padrão que na frente das pessoas do seu trabalho, que é bem alto, isso tudo vai trazer uma falsa alegria para você, você pode estar enganado. Aquilo dali custa um preço muito alto. E talvez você não queira gastar o seu tempo trabalhando duro para ter um padrão que alegra outras pessoas e não a você próprio. Pense nisso. O consumo, ele é característico da necessidade do indivíduo. É um consumidor. Ele vai em busca das suas necessidades, de atender suas necessidades. Se eu planto arroz e feijão e eu não tenho a carne, eu posso vender o arroz e feijão que planto e posso comprar a carne do meu vizinho, que ele pode me comprar também o arroz e feijão que ele não planta. E aí nós estamos indo atrás das nossas necessidades. Nós estamos investindo em coisas que são naturais. Agora, você ser um consumista, aí você vai estar atendendo a uma característica da sociedade que afeta as suas escolhas individuais. É isso que nós estamos querendo esclarecer a você. Talvez nunca tenham falado sobre esses dois termos. Então, utilizar o seu desejo, a sua vontade de ter, para influenciar você a tomar decisões, isso é uma coisa bastante séria. Está sendo apresentado pelas mídias, está sendo apresentado pela moda e por outros setores do marketing. E você precisa estar atento a isso. Existe uma falsa verdade. Acho que você já escutou a expressão tenho, logo existo. Não foi René Descartes que falou isso, tenho certeza. Mas você pode se perguntar, será que realmente eu preciso ter para ser aquela pessoa que as pessoas querem que eu seja? Então, quanto mais nós possuímos as coisas nos possuem. Você já parou para pensar que você compra um carro, às vezes, atolado, sufocado, pagando uma prestação altíssima, e aí você não vai ter dinheiro para pagar uma pessoa para lavar o seu carro, e aí você vai gastar 2, 3 horas da sua vida ali naquele dia lavando o carro, porque você não tem como manter esse luxo, você tem que lavar o seu próprio carro. E aí o carro ele lhe possui durante 3 horas. Você compra uma casa maravilhosa, linda, da forma que você quer, organiza ela daquele jeitinho, ela fica a sua cara, e aí você está preso nessa casa. Você vai ter uma dificuldade enorme de sair daí para outro lugar, porque aquela foi a casa que você fez. Aquela foi a casa que você dedicou tempo. E agora a casa lhe possui. E eu poderia dar aqui vários exemplos, mas eu vou me ater apenas a esses dois. Então, o consumismo ele pode ser entendido também como uma patologia. Aqui é uma questão bastante séria. É quando o foco deixa de estar no produto e agora passa o foco a estar no prazer em aliviar um desconforto da vida. Esse desconforto pode ser alguns daqueles que eu já falei, tédio, a insegurança. E aí, para você aliviar esse desconforto, você termina adquirindo um transtorno. Transtorno de comprar compulsivo, que as pessoas chamam de TCC. Ou transtorno do comprador compulsivo, eu já vi esse termo também. E ainda tem outro nome que as pessoas dão, que é a oniomania. Então, você pode pesquisar sobre isso e ver bastante coisa interessante a respeito. Quais são os sintomas gerais do consumismo? Existem alguns que nós podemos destacar nesse momento. Armários cheios de coisas que não serão utilizadas, roupas que não são mais utilizadas, vários pares de sapato para uma pessoa que só usa 2. O que mais? Muitas dívidas. É um sinal da pessoa que ela é consumista. E ainda tem outra coisa interessante, é a ocultação de compras de outras pessoas, principalmente familiares. Quando os familiares veem você comprando, que sabe que você não usa tudo aquilo que você compra. No fim do mês você está jogando tudo fora. Então, isso daí são sinais, sintomas gerais de uma pessoa consumista.
partindo aqui para a nossa conclusão, eu queria fazer algumas perguntas a você. Eu sou dono ou eu sou mordomo dos recursos de Deus? Os recursos são dele. Eu não posso ser dono. Eu preciso entender que eu sou apenas um administrador. Eu sou apenas um mordomo das coisas que são de Deus. Eu estou aqui de passagem. Então, se você acha que você é dono de alguma coisa ainda, eu queria perguntar a você, qual foi a parte que você não entendeu de Deus ser dono de todas as coisas? É uma pergunta retórica, mas é para fazer você pensar melhor sobre essa situação. Em Filipenses 4,19 diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Ele não supre as vontades, ele supre as necessidades. E nós já falamos sobre necessidade e sobre vontade. Ele suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ele promete isso a nós. Não precisamos ficar desesperados se Ele vai nos suprir de todas as nossas necessidades. Bastamos ter fé e acreditar nessa promessa. Você já parou para perceber que a ênfase bíblica nas Escrituras é em suprir as necessidades e não as vontades? Você já parou para pensar que lá na oração do Pai Nosso, que você talvez já saiba de cor e salteado, quando você fala, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nos dai hoje. E isso é pedir no dia de hoje, para que o Senhor ele esteja atento às tuas necessidades, não às tuas vontades. Graças a Deus, temos um Pai bondoso e misericordioso, que Ele dá muito mais do que pedimos e pensamos. Então, Ele termina nos dando até as nossas vontades. Mas Ele nos ensina a pedir para que supra as nossas necessidades, porque foi isso que Ele nos prometeu. Vimos aqui em Filipenses 4,19. E outra coisa que eu queria deixar para você, para finalizarmos, é que o bem mais precioso que você tem, ele talvez não seja o bem mais precioso, porque existem muitas coisas importantes na vida, mas ele é um dos bens mais preciosos, que é o tempo. O segundo que passou, ele não volta mais. O segundo passou 1 minuto, a hora, o dia, o ano. Ele não volta mais. O dinheiro não compra isso. Talvez o dinheiro compre uma saúde melhor. Chega um ponto que o dinheiro não compra mais a saúde. Mas o tempo, não existe acordo. Passou, passou. Ou você aproveitou o tempo, ou você não aproveitou. Então, dê a Deus o seu tempo de qualidade. Devolva a Deus com gratidão aquilo que Ele te dá. Habilidade, dinheiro, inteligência. Use tudo isso para glorificar o nome do Senhor, porque foi para isso que Ele te criou. E por fim eu queria dizer que o melhor desta vida não é ter as coisas. O melhor desta vida é ser filho de Deus, o Criador dos céus e da terra. Me deixa orar por você nesse momento. Querido Deus, te agradecemos, Pai, por esse momento maravilhoso que passamos na Tua presença, desfrutando, Senhor, do Teu conhecimento, te agradecendo, Pai, por ter preparado uma mensagem maravilhosa, Senhor, para os nossos corações, nos ensinando a cuidar do que temos. Não só as finanças, como foi abordado aqui, mas o tempo, as nossas habilidades, os nossos pensamentos, que todos sejam de qualidade e que sejam dados a Ti de forma grata, da melhor forma, porque Tu, Pai, mereces todas as coisas. Em matéria de dar, nós não ganhamos. Em matéria de dar, nós sempre perdemos, pois Tu desse a Tua vida por nós. Nós sendo pecadores, nós carecemos dessa Tua graça. Nós carecemos do Teu amor.
e só temos a te agradecer. Continua conosco, dando um dia maravilhoso e enchendo o nosso coração de esperança. Que sejamos sempre gratos por tudo que tu faz em nossas vidas e por tudo que tu és. Te agradecemos no nome do teu Filho Jesus. Amém.